Olá, pessoal. Meu nome é Maria Arraes, sou estagiária da disciplina de Filosofia. Vou ficar lecionando para vocês a disciplina com a mediação da professora Rosilene, certo? Infelizmente não tem como a gente se encontrar presencialmente, né, devido aos acontecimentos, mas vamos trabalhar da melhor maneira aqui pelos meios virtuais. Eu espero que vocês consigam participar de maneira ativa, consigam compreender o que for repassado, certo? Então, a metodologia a qual eu irei abordar será justamente como a professora Rosilene já vem fazendo com vocês. Eu irei passar o vídeo aula, né, com a explicação dos temas para vocês. Na semana seguinte, repassarei as atividades e na outra a gente irá fazer a correção da atividade pelo Google Meet, a qual a professora Rosilene vai me repassar o link para eu poder adentrar na aula juntamente com ela e com vocês, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai abordar o tema da filosofia política, a gente vai estudar alguns teóricos, alguns filósofos que debateram sobre a filosofia política e se posicionaram de qual a melhor forma organizacional sobre a política no seu pensamento, certo? Então, a gente vai estudar o filósofo Hobbes, o filósofo Rousseau, John Locke e Montesquieu. A gente vai ver um pouco sobre o pensamento de cada um deles a respeito da filosofia política. Bom, sobre política, a gente pode subentender, né, que o termo em si já vem da polis, refere-se aos cidadãos, refere à sociedade, né? E na teoria, na filosofia, a política ela é tratada de maneira organizacional, como eu já falei para vocês, que nesses filósofos eles tratam sobre as melhores formas organizacionais que eles acham que a sociedade deve conviver. Então, na visão do filósofo Hobbes, a gente vai ver que em duas de suas principais obras, ele trata justamente sobre a questão do homem, a questão do ser, né? Que ele vai dizer que o homem, ele vive em uma constante concorrência entre eles, né? Ele até cita uma expressão que é todos contra todos, né? Ou seja, ele vai dizer que o homem, ele vive em conflito, em guerra com eles mesmos, né? Então, a partir disso, por o homem viver nessas guerras, nesses conflitos, é onde o Hobbes vai apontar a necessidade de esse homem ele ter um certo controle, dele ter um certo, digamos assim, um freio, né, na nossa linguagem coloquial. Então, a partir daí, Hobbes vai dizer que na sociedade existe a necessidade de estabelecer uma espécie de contrato, certo? Que ele vai chamar de contrato social. Aí a gente pode se questionar, e o que seria esse contrato social? Esse contrato social seria justamente o homem que possui a sua liberdade individual, né? Ele passaria essa sua liberdade individual para a mão de terceiros. E quem seriam esses terceiros? Então, daí é que se fundamenta o Estado na teoria de Hobbes. Ele vai dizer que esses terceiros é o Estado. Então, o indivíduo ele deve repassar a sua liberdade para a mão do Estado. E a partir daí, o Estado ele se fundamenta, né? Ele será o principal alvo, terá como principal objetivo organizar as sociedades, né? Dar uma melhor segurança, um maior suporte para a sociedade, para esses homens, eles não conviverem nessa concorrência, nesses conflitos, né? Então, essa é a teoria de Hobbes. Ele vai dizer que o homem vive em constante concorrência e para que isso seja melhorado, né, seja feito um meio termo aí para melhorar essa situação, é preciso se fundamentar o Estado sobre o contrato social, que seria o indivíduo passar sua liberdade para as mãos do Estado. Essa seria a teoria de Hobbes a respeito da política. Já passando para a teoria de John Locke, né? Ele vai tratar na sua obra no contrato sobre o governo, que ele vai dizer, vai fazer uma análise sobre o homem, né?
E aí ele vai perceber que o homem, ele vive em constante isolamento. Aí a gente se pergunta, mas por que o homem convive em constante isolamento? É porque nessa época, né, no pensamento de John Locke, não existiam normas, não existiam leis. Então o homem, ele vivia em um conflito interno, ele vivia em um conflito com seus juízos internos, né? Ele criava situações de acordo com seus juízos na sua mente, e ele mesmo tinha o poder de dar as suas sentenças, seus julgamentos, e com isso se tornaria um conflito social, né? As pessoas tendo convivência, cada uma com seus conflitos internos, daí surgia uma espécie de conflitos sociais ou guerras sociais, como alguns chamam. É, então, a partir desses conflitos sociais que John Locke ele enfatiza, é que surge a necessidade de fundamentar seu Estado na teoria dele, né? Que o Estado aí viria para poder estabelecer essas leis e estabelecer essas normas para que o homem pudesse sair desses conflitos, porque a partir daí o homem ele não teria mais o poder de julgar as suas próprias ações, né? Aí já seria o poder do Estado. E esse Estado, ele poderia dar o poder da liberdade e da propriedade desses indivíduos, né? Então, essa seria a melhor forma organizacional, segundo a concepção de John Locke. Já passando para a concepção de Rousseau, né? Assim como John Locke, Rousseau é um iluminista, e ele vai tratar na sua filosofia política, diferente dos anteriores, ele vai dizer que o homem, ele estando no seu estado natural, né, ele vivendo apenas, digamos assim, como se tivesse o destino, né, a natureza estivesse o levando, sem nenhum influenciador, sem nenhum tipo de influência, aí sim o homem estaria vivendo bem, de acordo com as formas organizacionais da sociedade. Por quê? Segundo Rousseau, né, esse homem, a partir do momento que ele deixa de viver de acordo com sua natureza, de acordo com seu estado natural, ele vai passar a ser corrompido, né? Porque a partir do momento que o homem ele passa a conviver em sociedade, a partir do momento que esse homem ele passa a adquirir os hábitos dessa sociedade, de acordo com Rousseau, ele vai passar a cultivar a avareza, a cultivar a corrupção, a cultivar a falsidade. E isso seria atos maus, segundo a teoria de Rousseau, né? E é justamente na sua frase, né, que é muito conhecida, que ele diz que o homem é bom, a sociedade o corrompe. Essa teoria fica muito clara, né? Porque a partir do momento que ele está dizendo que o homem é bom, é o homem no seu estado natural. Mas na segunda parte da frase, onde ele diz que a sociedade o corrompe, seria justamente nessa parte de onde o homem começa a pegar os hábitos da sociedade. Aí ele se tornaria mal na concepção de Rousseau. Então, na sua concepção, é a própria sociedade que corrompe esse homem, né? Vai ter nessa concepção de Rousseau uma determinada semelhança com a de Hobbes no quesito que na de Hobbes a gente enfatizou, né, a respeito do contrato social, né? Já nessa de Rousseau, ele vai tratar sobre a questão do pacto social, que esse pacto social seria justamente a questão do indivíduo que tem as suas particularidades, tem as suas vontades particulares, ele vai repassar essas suas particularidades individuais para o geral, para a sociedade, né? E é a partir daí que vai surgir o Estado na teoria de Rousseau, porque o Estado vai surgir para suprir, né, a vontade geral do povo. Então, aí nessa teoria de Rousseau também, o Estado seria o principal representante do povo, que surgiu, se fundamentou para saciar essa vontade do geral e não do particular. Bom, agora passando para a teoria de Montesquieu, né, que assim como John Locke e Rousseau, ele também é um iluminista. Montesquieu, ele vai propor a divisão funcional dos poderes, né? Os poderes, eu creio que você já tem ouvido falar, que é justamente o poder
o legislativo, né, que tem como principal objetivo o objetivo de guiar essas leis, né? O executivo, que tem o poder aí de executar essas leis, de passar essas leis para a prática, e o judiciário, que tem o poder aí de julgar essas leis. Bom, agora a gente vai passar um pouco a falar sobre o liberalismo e o neoliberalismo. Esse liberalismo, ele possui grandes expoentes, né, como Adam Smith, John Locke, Thomas Malthus, Ricardo David, e esses filósofos, eles vão dar o embrulhamento das doutrinas filosóficas, certo? A respeito da liberdade, da base liberal. E as principais características desse liberalismo seria justamente a do livre comércio, a do Estado mínimo, a da privatização dos estados, né, das propriedades. E o liberalismo também, ele influenciou as grandes revoluções, né, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Revolução Gloriosa. Já o neoliberalismo, né, ele surgiu de uma forma mais agressiva, é uma espécie de forma mais agressiva do liberalismo, né? Ele surgiu com o fundamento dos monopólios, né, com a recuperação da economia e a formação de outros monopólios e de grupos específicos, né, começaram a determinar certas regras para poder ressarcir, né, recuperar essa economia. E as principais características desse neoliberalismo é justamente o fim das barreiras de alfandegárias, né, que seria o fim dos impostos, e também a responsabilidade fiscal do Estado e a proteção da propriedade privada. Então, essas são as principais características do liberalismo, que seria a versão mais agressiva do liberalismo, perdão. Pessoal, então é mais ou menos isso, certo? Que eu tinha para explicar para vocês sobre esse tema. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento a respeito dessa explicação de hoje, vocês podem falar com a professora Rosilene, podem pedir meu contato a ela, se vocês quiserem, se alguém quiser ter um contato maior comigo, certo? Eu estarei à disposição de cada um de vocês. Peço perdão a algum barulho externo, vocês estejam escutando por aí. E até a próxima aula. Fiquem com Deus, certo? Qualquer coisa podem me procurar, podem pedir meu contato à professora Rosilene. Até mais, beijos.